Olá, galerinha, tudo bem? Nós estamos aqui para gravar mais uma aula de biologia para o segundo ano médio. Eu sou a professora Anique Viana e nós vamos estudar aqui um pouquinho sobre os platelmintos e nematódeos. Nós estamos aí numa série de aulas com este tema, invertebrados simples. Nós vimos um pouquinho sobre os poríferos, quinidários, e agora a gente vai estudar sobre os platelmintos e nematelmintos. E eu coloquei para vocês aqui algumas características, né? Platel quer dizer achatado e mintos, vermes. Então, os platelmintos são conhecidos como vermes achatados. Vivem em ambientes terrestres ou aquáticos e possuem o corpo mole e são seres extremamente simples. E seus representantes, eu coloquei para vocês alguns: a planária, tênia, esquistossoma e a fascícula. Nós vamos também estar conhecendo um pouquinho aí sobre os nematelmintos, também chamados de nematódeos. Eles são conhecidos como vermes cilíndricos. Nemar quer dizer fio. São parasitas de animais, de alguns animais. E em sua maioria são de vida livre, mas também podem ser aquáticos. E também são encontrados em solo úmido. Então, seus representantes são lombriga, ancilostomo, euteróbio e a filária. E aí, a escala evolutiva, né? Como eu tinha falado para vocês, a gente viu um pouquinho sobre os poríferos, um pouquinho sobre os quinidários. E agora nós vamos estar estudando primeiro os platelmintos. Esses seres a gente já pode ver aí um quadro evolutivo, né? Enquanto os poríferos eles eram parazoários, ou seja, não tinham tecidos verdadeiros, os quinidários já tinham tecidos, embora não tivessem órgãos, e eram diblásticos. Os platelmintos já são aí, triblásticos. E são acelomados. A gente vai estar entendendo um pouquinho mais à frente sobre esse termo, acelomados. Beleza? Vamos aprender um pouquinho sobre as características gerais desses seres. Em relação aos seus folhetos embrionários, eles são triblásticos, como falado anteriormente. Por quê? Porque eles possuem aí a endoderme, a mesoderme e a ectoderme. Possuem órgãos, mas eles não possuem cavidade visceral. Ou seja, o que é isso, gente? Eles não possuem um lugar aí que acomode os órgãos. Por isso são chamados de A. Esse A significa negação, né? Acelomado. Sua simetria é bilateral e a gente pode entender que é um eixo que divide o corpo em duas partes iguais. E com isso, quando o ser vivo ele é bilateral, abre aí uma brecha para algumas outras divisões. No caso, sendo bilateral, permite com que esse ser tenha uma regionalização do seu corpo. Ou seja, o seu corpo é dividido em partes. A região dorsal, que é correspondente à região atrás do corpo, a ventral, à frente do corpo, e a anterior e posterior. Anterior, equivalente à parte de cima, e posterior à parte de baixo do corpo. Essa região anterior, nessa região é encontrada aí a cabeça, né? Esse ser possui já a cefalização. E a gente pode observar que a maioria dos nossos sentidos se encontram na cabeça, né? Visão, audição, olfato, paladar.
Enfim, daí dá para a gente tirar a importância de ter essa característica, né? A cefalização. Sua digestão é incompleta, né? A gente viu em outras aulas que a digestão é completa quando o animal tem boca e ânus. Este animal possui apenas boca, mas possui digestão intra e extracelular. Sua excreção é muito especial, tá? Ela é feita através de células especiais chamadas células flama, ou também conhecido como protonefrídeo. Essa estrutura é capaz de excretar através de batimento de flagelos. A gente vai estar acompanhando aí um esquemazinho para vocês estarem vendo detalhadamente essa parte aí. E esses flagelos acabam por colocar os excretas, liberar para fora do corpo os excretas, que nada mais são do que substâncias que o nosso corpo não precisa mais e acaba liberando, né? O seu sistema nervoso é ganglionar, ou seja, é um conjunto aí de células nervosas encontradas na cabeça. São neurônios que se encontram na cabeça e formam os gânglios. Né? Dando continuidade, a gente vai ver agora um pouquinho da fisiologia desses seres, né? Como é o seu funcionamento e sua estrutura. Aqui nessa primeira figurinha aqui, representada pela letrinha A gente pode observar a cavidade digestória, onde ela passa, né, por um tubo central, aqui onde eu estou destacando para vocês, e esse tubo central se ramifica. Nessa segunda estrutura, representada aí pela letrinha B, a gente observa o gânglio, né? Olha aqui, ó, na cabeça, que é um conjunto aí de neurônios. Como eu tinha falado para vocês anteriormente, se centra aí na cabeça e se ramifica pelo corpo. E nessa terceira figurinha aqui, a gente já observa esses tubos que correspondem aí à célula flama, que é responsável pelo sistema excretor desse animalzinho que nós representamos aqui pela planária, representado pela planária, né? Esse animalzinho chato dos plateumintos. Nesse outro esquema, nós vamos observar aí outras estruturas. Essa estrutura aqui, ó, ocelos, né? Você observa, assim que você vê, você pensa que são olhos, mas não são olhos, são estruturas fotorreceptoras. O que isso quer dizer? Elas captam a quantidade de luz e a direção em que essa luz pode vir, se dos lados, né? Se na frente, ou se de cima. Então, o ser pode ter aí um melhor direcionamento. A aurícula, né? São estruturas quimiorreceptoras. Esses seres, eles têm como se fossem umas invaginações assim ao lado, que permitem com que eles saiam do lugar também, com que eles se locomovam. Mas elas são super importantes porque elas captam as substâncias químicas na água. Elas podem perceber o ambiente e isso auxilia na captura de alimento. E mais uma vez a gente percebe aqui, ó, que há células nervosas na cabeça desse animalzinho.
Outra coisa super interessante é a boca que se comunica com a faringe. Se a gente for tirar por nós, seres humanos, a nossa faringe é um tubo também, só que totalmente interno, né? Nesse ser, eles conseguem pegar a faringe e colocar ela aqui para o lado de fora, né? E detalhe, né? Como esses seres só possuem boca, então eles se alimentam pela boca e as fezes também acabam saindo pelo mesmo orifício. Nós vamos entender aí a questão do animal ser acelomado. O que é isso, professora? Vocês podem observar aqui, ó, que existe apenas uma massa no meio aqui, perdão, nessa parte onde eu estou riscando para vocês aqui. Não sei se dá para vocês enxergar, tomara que sim. E não tem lugares que possam comportar os órgãos aí. Existe apenas essa massa que se chama mesenquimal. E por isso esse ser que não possui massa, que não possui esse local visceral para guardar os órgãos é chamado de acelomado. Essa cavidade não possui cavidade visceral, é chamado de acelomado. E aí eu coloquei para vocês um resumozinho, né? Excreção são resíduos, pessoal, do metabolismo que não tem mais utilidade, são eliminados aí pelo organismo. E aqui a gente vê, mais uma vez, o tubozinho, né? Que fica ao lado aqui, ó. Fica ao lado desse ser que são compostos, são aí representados pela célula flama. E aqui, ó, nós temos a eliminação, né, estruturas que eliminam os excretas. Então, a célula flama aí é capaz de excretar, através do seu batimento flagelar, né, esses flagelos que vocês podem ver que eles batem e acabam expulsando para o meio externo as substâncias que não vão ser mais utilizadas. Pelo ser. Outra coisa muito importante é que esse ser libera excreta na forma de amônia, né? Alguns liberam na forma de ureia, né? Mas esse ser libera na forma de amônia. Deixa eu voltar aqui para a gente estar dando continuidade, ok? Pronto. Nós vamos agora estar comentando um pouco sobre a reprodução. Olha que interessante. Quando a reprodução ela é acidental, eu coloquei acidental, porque estou com a faca, né? Mas foi acidental, digamos, né? Ela é chamada de reprodução passiva. E quando esse animalzinho, ele mesmo se parte, né, por conta própria, é uma reprodução ativa, certo? Então, cada pedacinho vai originar uma nova planária, como a gente pode ver aqui também, nessa foto, tá vendo? Essa planária foi partida em vários pedacinhos, cada pedacinho origina uma nova planária. E detalhe, quanto mais próximo for da cabeça, no caso esse pedacinho aqui, né? E esse aqui, mais rápido vai ser a regeneração do ser. Esse tipo de reprodução ela é chamada de regenerativa, ok? A reprodução anterior, né, é uma reprodução assexuada.
eles também se reproduzem aí sexuadamente, né? E eles ficam aí nessa posição de acasalamento, né? Eles se juntam, ficam juntinhos. São hermafroditas, monóicos. O que isso quer dizer, gente? Um ser tem os dois sexos, né? Um ser é macho e fêmea, tá? Porém, a fecundação deles é cruzada. O que isso significa? Possuem os órgãos genitais, possuem troca de material genético, certo? Há uma troca de material genético. Então, eles possuem poros genitais, perdão, erro aqui, tá? Poros. Possuem poros genitais, portanto, há uma troca gamética entre eles. Depois que há essa troca gamética, essa planária, ela libera aqui um casulo, certo? E a partir daí surgem planárias jovens. E outra coisa muito importante, ou seja, o desenvolvimento deles é direto. O que isso significa? Não existe estágio larval, né? Elas praticamente, entre aspas, aí já nascem prontinhas. E aí a classificação desses seres, eu coloquei aí uma fotinho representando cada um, né? Aí nós temos aí a classe tubelária, representada pelas planárias, a maioria de vida livre, né? E temos aí a classe trematoda, os esquistossomos, aqui, né? E eles possuem ventosas na sua cabeça. Aí nós temos a cestoda, representada pela tenha, onde possuem ganchos na sua cabeça também, para fixar aí na parede do intestino do animal parasitado, do ser que ele parasitou, né? E a monogênia, né? Representada por esses invertebrados, são uma espécie de parasitas. Eu coloquei aqui de peixes, aqui ao lado eles também têm uma espécie de ventosa aqui na cabeça. E agora a gente vai ver um pouquinho sobre os nematóides, que são pseudocilomados e são triblásticos, enquanto, né, aqui, como a gente viu, os cnidários era triblástico, aqui a gente já vai vendo seres que já têm os 3 folhetos embrionários. Então, só relembrando aí que a gente viu na introdução, os seus representantes são lombriga, ancilostom, euteróbio e filário. E são conhecidos como vermicilíndricos. Parasitas de animais e a sua maioria de vida livre. Mas podem ser encontrados na água e no solo úmido. Então, vamos conhecer um pouquinho das características gerais, certo? Então, vejam só, tem os 3 tecidos, né? Endoderma, mesoderma e ectoderma. Possuem órgãos, porém, o celoma dele é parcial. Por isso, pseudoceloma, ou seja, ele não tem ainda aquela cavidade para acomodar os órgãos. A sua digestão é completa, ou seja, ele possui boca e ânus. E aí, quando o ser possui boca e ânus, já vem com uma nomenclatura diferente aqui, gente. Quando o ser ele forma primeiro a boca, ele é chamado de protostômios. Quando forma primeiro o ânus, deuterostômios, no nosso caso, né? Nós formamos primeiro o ânus, então somos deuterostômios. E aqui nós vamos já passando para a estrutura desse animalzinho. Aí é o esquema de uma lombriga, certo? Nós temos aí a boca que se conecta, né? E tem boca e ânus. E nós vemos aí
aqui a questão do porquê esse ser é acelomado, né? Nós temos aqui essa cavidade central que é o intestino, né? E ele tem contato direto com essa cavidade interna aqui, ó. Por isso ele é chamado de pseudocelomado. A sua boca, olha aqui, possui 3 lábios. Lábios, professor, é isso mesmo? Assim, é uma boca trilabiada, porque possui 3 lábios que ajudam aí na sucção e na manipulação do alimento. Nós temos outra estrutura aqui, a cutícula, que fornece sustentação a esse animalzinho. Se você pegar uma planária e tentar espremer ela assim, ela vai praticamente desmanchar na sua mão, porque ela não tem cutícula. A cutícula, e você pega uma lombriga e for tentar assim, apalpar, você vai ver que o corpo dela é mais resistente. Quem confere essa resistência, essa estrutura esquelética, é a lombriga, que é hidroesqueleto, isso de água mesmo, porque ela é composta muita parte dela, da sua parte interna, é composta por água. E a excreção, né? Nós temos um canal aí chamado tubos em H, porque forma é parecida aí, ó, com a letra H, certo? Também chamado de protonefrites. Esses tubos se conectam a um poro, né? Por onde esse excreto é liberado. E aqui no centro forma uma espécie de anéis, tá vendo? Onde, que são os gânglios nervosos. Aí possui esse nome anelar porque é em forma de anel. A sua reprodução, né? Eles são dioicos, ou seja, existe um macho e existe uma fêmea. A fêmea geralmente é maior e o macho é menor. A gente pode ver aqui que ao final da fêmea nós temos uma estrutura mais retinha, né? Enquanto no macho nós temos essa estrutura aqui que forma uma espécie de gancho, que é justamente para ajudar aí na hora de copular, né? Da reprodução. E isso significa dimorfismo sexual, ou seja, a capacidade que você tem de ver nitidamente que o macho e a fêmea que eles são diferentes. Eles possuem um desenvolvimento indireto. A gente viu que o desenvolvimento direto é quando o indivíduo já sai prontinho, né? Já com todas as características necessárias. Esse possui um estágio larval antes do ser ter um formato final. Isso é o desenvolvimento indireto. Bem, gente, é isso aí. Obrigado pela presença de vocês. Espero que vocês tenham gostado e entendido o assunto. E até a próxima. E muitos, muitos beijinhos para vocês.